Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Que bonito, casa cheia hoje. Hoje nós temos o nosso querido amigo, irmão Paulinho, Caritas. Ele vai falar sobre o Cristo Consolador. Mas antes, eu vou ler uma mensagem do livro Encontro de Paz, Chico Xavier, Espíritos Diversos. E a mensagem caiu: indulgência ainda. Emmanuel. A indulgência não é apenas caridade para com os outros. Erige-se igualmente como sendo o processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Por isso mesmo, o tato deve estar conosco. A afeição de porta-verdade, a fim de que os nossos pensamentos não venham a ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a feri-los. Assim nos expressamos porque a ideia em si é uma fonte de força em que a palavra se articula. Aprendamos ainda e sempre a empregar indulgência construtivamente em se tratando de pessoas. Quando esse companheiro ou aquela companheira se mostrarem autoritários, de modo excessivo, mentalizemos-los por irmãos responsáveis e confiantes, surgindo os que se nos afigurem vagarosos na execução das tarefas que lhe caibam. Imaginemo-los por meticulosos e tímidos, nunca por preguiçosos ou lerdos. Se aparecem por figurinos e avareza e se chamados a exprimir-nos quanto a eles, interpretemo-los por amigos da poupança e não da sovinice. Quando se revelam portadores de opiniões demasiado francas, aceitemo-los por amigos sinceros, mas não imprudentes. Em se evidenciando facilmente irritáveis, vejamo-los por temperamentos emotivos, e não por pessoas aborrecidas ou intolerantes. E quando se nos destaquem aos olhos por irmãos indecisos ou amorfos, saibamos classificá-los por amigos cautelosos e moderados. Indubitavelmente, os pensamentos e as palavras, na expressão simbólica, são cores e tintas com que nos será lícito expressar a própria conceituação de acontecimentos determinados. No entanto, em se tratando de criaturas sensíveis quanto nós, sejamos observadores das ocorrências e irmãos das pessoas, a fim de auxiliá-las para que igualmente nos auxiliem. Busquemos sentir e pensar, agir e realizar no bem, e saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra capaz de compreender, de amparar, orientar e servir. Que assim seja. Pessoal, não é fácil não, mas a gente tem que tentar ajudar os outros, tentar compreender os outros para que eles possam nos compreender também. Agora peço a todos que fechemos os nossos olhos, pensamos no Cristo, aquele irmão nosso, mais velho, munido de tanta nobreza, de tanta riqueza interior, de amor ao coração, que nos passa sempre um carinho, um afeto e a bondade. Tenhamos sempre que segui-lo no caminho reto, para que possamos um dia ser 1/10 do que ele é. Que assim seja. Meu irmão, passo a palavra para você, que os bons espíritos estejam contigo e que a sua palestra encha nossos corações de alegria. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. Alegria. Estar com amigos é sempre uma alegria. Boa noite a todos, né? Que a paz do Senhor ela esteja sempre em nossos corações. Quando recebemos um convite para estarmos aqui e falarmos um pouco do Evangelho, eu fiquei pensando qual tema abordar, não é? E, ao mesmo tempo, conforme nós vamos assistindo a televisão, vamos ouvindo as notícias, seja na televisão,
na internet, esses grupos de WhatsApp, e nós temos observado uma certa angústia, um certo pessimismo e tantas outras dificuldades, como nós relatamos nesses grupos. Então foi aí que nós pensamos, assim, mas como levar uma esperança? Que esperança, aliás, devemos levar? Foi aí que nós pensamos neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, cujo título é que o nosso companheiro Flavinho já passou para a gente, o Cristo Consolador. Mas quero eu acreditar que Kardec coloca este capítulo, o Cristo Consolador, como o capítulo 6, porque justamente no capítulo 5, o tema desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E Kardec então vai trazer algumas passagens do Evangelho de Jesus, mais especificamente no Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. E assim ele vai elencando, né, as aflições do mundo. Quero eu acreditar, mas é uma pretensão da minha, querer interpretar o pensamento do codificador de Kardec, que no capítulo 5 ele fala das aflições, mas logo no capítulo seguinte ele vem e fala, olha, aqui é a consolação, aqui está o consolo para as nossas aflições. Talvez tenha sido essa a razão que ele coloca justamente o Cristo Consolador no capítulo seguinte, querendo mostrar para todos nós, porque Kardec era pedagogo, um homem da área da educação, enfim, mostrando para nós que mesmo diante das aflições do mundo, e quem de nós não as temos, nós podemos encontrar nas palavras do Evangelho, podemos encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo um alívio, como ele mesmo, Cristo, disse, um alívio para as nossas aflições. Então vocês me permitam fazer a leitura desta parte do Evangelho, porque é uma parte tão importante que nós não podemos deixar escapar uma palavra, uma vírgula, porque tudo aquilo que Jesus nos disse foi importante, é importante e será importante sempre, sempre nas nossas vidas. Então a passagem do capítulo 6 diz o seguinte: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos encontrar também esse trecho, no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. Quando nós damos apenas uma passada de olhos nesta lição, neste chamamento, nós não percebemos que cada palavra, cada conjunto de palavras que formam uma frase, ela tem uma importância muito grande. E é um ensinamento, um aprendizado que nós precisamos ir devagar. É como você vai, quando você vai assim, comer algo, você vai devagarzinho, degustando, não é? Comer aos pouquinhos. Para quê? Para que você possa sentir o sabor. Essa passagem aqui também não é diferente. Mas
Só para que a gente possa situar, vamos primeiramente, antes de entrarmos, porque nós vamos interpretar algumas falas de Jesus nesta passagem. O que será que era o jogo? Eu sempre fiquei pensando, o que é esse jogo, não é? O que é o jogo? E uns tempos atrás eu estava assistindo no YouTube, são estudos, não é? É um estudo que chama até, quem quiser assistir, é muito bom, estudo miudinho. Não sei se vocês já ouviram falar. É do Aloísio Elias, da cidade de Uberaba. Então ele pega versículo por versículo do Evangelho, inclusive está em Mateus, e ele passa 1 hora fazendo explicações à luz da doutrina espírita sobre aquele tema. Então quem tiver interesse é só buscar lá Estudo Miudinho, vai encontrar vários episódios aí, vale a pena assistir. Mas num desses episódios, ele começou a traduzir o que era esse jogo. Então vamos lá. No tempo de Jesus, as crianças, tanto os meninos como as meninas, até os 12 anos de idade, as crianças estavam sob o cuidado da mãe. Então, a responsabilidade de passar toda a tradição oral do Velho Testamento, das leis deixadas por Moisés e os profetas, era a cargo da mãe. Então, a mãe ia passando as informações, todas as orientações, toda aquela tradição para a criança. A partir dos 12 anos, o menino ele passava a estar subordinado ao pai, ou seja, o pai ia passar o ofício. Se nós formos lembrar, Jesus era carpinteiro. Por quê? Porque José, o seu pai, era carpinteiro e passou para ele o ofício de ser carpinteiro. Paulo de Tarso era tecelão. Por quê? Porque o pai era tecelão. Passou. Então, o pai passava essas orientações para o filho. Mas para quem tinha dinheiro, recursos, o filho, ele era conduzido para as escolas rabínicas. É como se fosse uma universidade, tá bom? Que tinham duas, que era a escola rabínica de Shammai e a escola rabínica de Hillel. Então, o pai escolhia qual escola, para quem tinha dinheiro, porque tinha que pagar. O pai escolhia a escola para o filho, e o filho então passava a viver com os mestres. Então, esses mestres ensinavam a ler, a escrever, ensinavam todas as tradições, os textos, ensinavam a interpretar, ensinava como se comportar, como se vestir, como falar e até com quem falar e com quem não podia falar. Sendo dessas escolas, a escola rabínica Shammai era mais dura, mais firme. Inclusive não deixava muitas vezes seus alunos falarem com outras pessoas de outras crenças. Bom, então quando as pessoas queriam saber em qual escola aquele jovem ele estava participando, era perguntado a ele: sobre qual jugo você está? Ou seja, quais são as orientações que você está recebendo? Sobre qual escola que você está recebendo essas orientações? Então, o jugo nesse contexto era para saber a forma de conduta que aquele jovem estava recebendo, as orientações, a forma como ele deveria se conduzir diante da sociedade da época. Então, quando Jesus fala o jugo, ele está dizendo, olha só que interessante. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele está querendo dizer que aquilo que ele estava trazendo, que era a escola que Jesus estava trazendo, e nós vamos ver daqui a pouquinho, era um jugo suave.
era uma maneira diferente de se conduzir do que se conduzia até aquele momento. Aí clareou minha cabeça. Eu falei, nossa, isso é o jugo. Olha que legal. Então, esse primeiro esclarecimento, que é o esclarecimento que a gente tinha que dar sobre a questão do jugo. Mas vamos ao texto, então. Vamos ao texto do Evangelho. Por quê? Porque Jesus começa dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então a primeira lição já vem logo nas 3 palavrinhas. Vinde a mim. E o que o Cristo quer dizer com isso? Que diante das aflições da nossa vida, diante das dificuldades, e como eu disse, todos nós a possuímos, porque ainda nós vivemos num mundo de provas e expiações, certo? Então todos nós temos aflições. Não adianta, às vezes a gente vê aquela pessoa, né, manda foto do WhatsApp, ou no Facebook nem tanto mais, mas no Instagram, não sei o que, você olha e fala assim, nossa, essa pessoa é feliz. Gente, é claro, uma felicidade relativa, mas com certeza aquela pessoa tem também os seus momentos de aflição. Então todos têm. De formas diferentes, mas todos têm. Então o Cristo ele começa dizendo assim, vinde a mim. Ou seja, para encontrar a consolação que tanto nós almejamos, nós não podemos ficar e esperar tudo de braços cruzados. Porque o Cristo nos convida à ação. E todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma ação. Então, a primeira lição que nos traz essa mensagem é, olha, para se conquistar, para se buscar essa consolação, nós não podemos ficar de braço cruzado na nossa vida. Nós precisamos fazer algo. Só que para fazer algo é preciso de uma coisa importante, que nós vamos encontrar lá na pergunta 909 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec pergunta para os espíritos, é possível ao homem vencer as suas más tendências ou as suas más inclinações? Os espíritos respondem, sim, ponto. Para mim, eu já me daria satisfeito por essa resposta. Eu já ficaria feliz. Mas eles vão continuar. E com pouco esforço. Também podia parar por aí, né? Porque para mim, ó, eu consigo vencer, sim, com pouco esforço. Opa, para mim, aí eles arrematam. O que vos falta é vontade. Aí doeu, né? Dói, gente, dói. Porque tudo na nossa vida, tudo, nós precisamos ter vontade. Precisamos, para tudo, para mudar, precisa ter vontade. Para encontrar a consolação, precisa ter vontade. Então, vontade para caminhar. Vontade para se chegar e buscar a consolação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira lição que nós vamos trazer para essa noite, para todos nós, olha, é o seguinte, gente, tá com dificuldade? Vamos agir, não é? Vamos buscar o recurso. Nós estamos falando para uma plateia espírita, não é? Então vamos buscar o recurso da casa espírita, o recurso do passe, o recurso do diálogo fraterno, não é? Mas quem vai em outras religiões, não tem problema, vai à igreja, certo, gente? Vá ao templo, vai assistir um culto, quem é das igrejas reformistas, ou quem é católico, gente, ou mesmo quem é da Umbanda, não tem problema. O que nós não podemos é cruzar os nossos braços e esperar que o consolo ele venha assim, de mão beijada para nós. Então nós temos que ir atrás. Nós temos que correr para buscar aí essa consolação. Então essa é a primeira
Primeira coisa que nós temos que fazer. Bom, depois Jesus continua dizendo assim, olha só. Vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando, não, vem aqui que eu vou retirar o que você está sentindo. Mas ele está falando que ele vem e eu vos aliviarei. Por que que Jesus fala isso? Porque nós temos uma programação na nossa vida. E quando nós nos sentimos sobrecarregados, o Cristo está ao nosso lado para caminhar conosco, para nos ajudar, para nos incentivar a seguir. Porque Ele sabe que as aflições, elas têm a sua importância na nossa vida. Porque são através delas, quando nós começamos a compreender, entender a vida um pouquinho mais ampla, nós vamos entender, se eu não tivesse passado por essa situação, sei lá, há um ano atrás, hoje talvez eu não estivesse aqui. Hoje eu não teria essa ideia. Então vejo que tudo tem um propósito. Nada existe ao acaso. Tudo tem a sua razão de ser, que ainda foge ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Mas tudo tem uma razão de ser. Nada está abandonado. Nós nunca estivemos abandonados pela providência divina. E não estamos e nunca estaremos. Jamais estaremos abandonados por Deus, por Jesus e por todos aqueles que nos amam e nos querem bem. Então o Cristo vem e nos convida e fala assim, olha, eu vou estar com você, eu vou aliviar as suas dores. Mas as dores são importantes para que você aprenda. E então é dessa forma que nós vamos aprendendo. E continuando, veja só quantas coisas, né, que dá para a gente tirar de um texto. E continuando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o jugo, veja que Jesus está falando que ele tem o seu jugo. Né? Agora existe o jugo do mundo, o jugo e o fardo do mundo, e existe o jugo e o fardo que Jesus nos propõe. E qual é esse jugo e esse fardo do mundo? Então, o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras trazidas por Kardec, vai falar de dois sentimentos que ainda nós trazemos dentro de nós, que são extremamente difíceis para nós. O orgulho e o egoísmo. Vamos dar um exemplo? Então vamos lá. A pessoa orgulhosa. Olha o jugo pesado, né? Pessoa orgulhosa é aquela pessoa que precisa ficar o tempo todo provando que ela é melhor que a outra. Que ela está sempre certa e o outro está sempre errado. Isso não é um peso? Isso não é um jugo pesado que a gente traz para a nossa vida de querer ter sempre razão, de querer estar sempre certo? É muito pesado. Da pessoa egoísta, não é? O que é o egoísmo? É a pessoa que não sabe abrir mão de nada na vida. Acha que ela, não é? Ela quer tudo para si mesma. Isso não é um jugo pesado? Por que que nós vamos carregando esse peso nas nossas costas? Lembrando que tem uma mensagem no Evangelho de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: nada vos pertence neste mundo.
nem o vosso próprio corpo. A morte vem e dele vos despojas. Portanto, sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Então veja que a gente ainda, nós acreditamos que nós somos propriedade, somos donos. Donos de uma casa, donos de um carro, donos do nosso próprio corpo. E lá Cordeiro é muito claro nas instruções dos Espíritos. Nem o nosso corpo nos pertence. É só um empréstimo. É claro que precisamos cuidar bem, tá bom? Mas vejam que a gente vai se iludindo. E isso não é um jugo pesado. Não é um peso que nós carregamos desnecessariamente. É um peso que nós vamos carregando assim, sem nada, sem precisar, não é? Sem precisar. Tem uma outra coisa muito comum hoje em dia. Muito. É a ilusão da juventude eterna. O nosso mundo, não é? Tá tão assim. Está faltando tanto Cristo, gente, em linhas gerais, tá bom? Está faltando tanto Cristo em nossas vidas. Nós estamos tão focados no mundo material que nós temos medo de envelhecer. Então nós não estamos falando do cuidado ao corpo, porque o corpo físico é o templo do espírito. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do desequilíbrio. E tem pessoas que querem buscar a juventude eterna, mas o corpo vai envelhecer, é um processo natural. E a pessoa não aceita. E faz isso, e faz aquilo. E vai desviando o caminho da sua própria vida, buscando apenas a satisfação do seu corpo físico. Isso não é um peso? Não é um peso que nós trazemos desnecessário das nossas vidas? E o peso do ciúme que está ligado lá ao egoísmo, não é? Mais uma vez, nós somos muito ciumentos. Temos ciúmes disso, do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso marido, da nossa esposa, ou ciúmes de algo material. Não, isso é meu, essa caneta é minha. Besteira. E quando nós perdemos, nós sofremos, a gente fica sofrendo. Por isso, por aquilo. Para! Tudo isso é passageiro. Para que a gente fica carregando tudo isso? Para que a gente carrega? Olha só, é tão interessante. Vamos falar um pouquinho rapidamente do perdão. Não é? Perdão, quando a gente deixa de perdoar, a gente carrega um fardo, é um peso nas nossas costas também. E aí fala assim, mas eu vou perdoar, olha o orgulho, eu vou perdoar aquilo. Vai! Jesus já orientou. Na conversa com Pedro, ele falou, Pedro, não perdoa 7 não, Pedro, pelo amor de Deus. Pedro falou, né? Senhor, mas quantas vezes eu vou perdoar se até 7? Jesus falou assim, não, Pedro, pelo amor de Deus, não é 7. É 70 vezes 7 vezes. Claro que ele quis, não era, se a gente fazer, dá 490, não é isso, não. Mas Jesus estava convidando ao perdão. Aí ele fala assim, mas por que Jesus estava fazendo? O outro me faz mal e eu tenho que perdoar ele, mas o perdão, o maior beneficiado somos nós. Porque quem perdoa se liberta. Quando a gente briga com alguém, você briga com alguém, presta bem atenção, você briga com alguém, a gente fica com aquela coisa ruim, né? Aquele peso, é o peso mesmo. Aí você vai lá, fala, pô, fulano, ou Beltrano, desculpa, foi sem querer, e você reata aquele laço, a gente não fala assim, nossa, tirei um peso das costas. E tirou mesmo, mas não é um peso físico, é um peso emocional, que é muito mais profundo, tá lá, ele está guardadinho, sabe onde? Lá no espírito. Mas a gente insiste em carregar todos esses pesos e muitos outros mais, né? Poderíamos ficar aqui um bom tempo falando. Mas nós vamos falar, é claro,
do jugo de Jesus. Nós vamos falar qual é o jugo de Jesus. Porque Jesus falou, ó, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que o Cristo quis dizer aqui nesse sentido, né? Qual é a proposta do Cristo para as nossas vidas? É a mudança. É a nossa reconciliação com o nosso Criador, Deus nosso Pai. Então o jugo que Jesus propõe para nós, e ele deixou isso bem claro no Evangelho, é o jugo da humildade, é o jugo da mansidão, é o jugo da caridade, é o jugo do trabalho no bem. Porque Emmanuel vai dizer lá no livro Fonte Viva, na mensagem 71, lá no final dela, que o caminho para se chegar a Deus é através do próximo. Então todo o trabalho de Jesus, tudo aquilo que ele veio nos deixar de ensinamento, está embasado em prol do semelhante, no bem do semelhante. Vamos dar um exemplo para entender? Vamos dar um exemplo desse trabalho no bem. Como eu disse, todos nós temos as nossas aflições do dia a dia, faz parte. Mas quando eu me proponho a fazer algo para alguém, mesmo com as minhas aflições, quando eu vou em direção ao outro para ouvir, né? Porque fazer o bem, a prática da caridade, não é só a prática de dar, é a prática de dar-se, ou seja, dar algo de si mesmo, tá? Então vai muito além. A caridade material ela é importantíssima, sim, sem dúvida. Mas existe também a caridade moral. E essa tem que partir do fundo do coração. Porque é fácil eu colocar a mão no bolso e dar R$1. Mas é difícil eu parar, se eu não tiver no meu coração, parar e conversar com alguém que está em sofrimento. Certo? Então, mas quando eu me proponho a ajudar o outro, que eu vou em contra a necessidade e ouço a dor do outro, a minha dor, ó, fica assim, ó. Porque aí a gente esquece de olhar pra gente e olha e fala, nossa, e eu reclamando da minha unha encravada e essa pessoa sem os dedos do pé. Só para entender, né? Então eu esqueço da minha unha encravada e fico olhando, falando, nossa, como eu sou abençoado. Então o jugo que Jesus nos oferece, o fardo leve que ele nos oferece, está intimamente ligado a nós deixarmos de olhar para dentro de nós e olharmos em direção ao nosso próximo. Por isso que ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque quando a gente busca a mensagem de Jesus, quando nós vamos ler a mensagem de Jesus, toda ela está pautada no quê? No amor ao próximo. Então essa é a grande consolação que Jesus nos oferece. Por isso que ele está falando, olha, você vai continuar com a sua unha encravada, né? Então, eu vos aliviarei. Você vai continuar com a sua unha encravada, mas você já não vai reclamar dela. Porque você vai estar olhando para a dor do outro. Você vai esquecer de si e olhar a dor do outro. E aí o mundo toma de uma outra dimensão. Então a proposta do Cristo não é tirar a nossa dor, mas sim tirar o nosso desespero. Quando a gente foca a dor do outro. Então, se alguém de nós aqui, nesse exato momento, estiver brigado com Deus, estiver bravo com Deus, com Jesus,
com toda a espiritualidade. Não vamos fazer isso, porque Jesus conhece a cada um de nós. Nesse momento, nesse instante, Ele invade o nosso sentimento, o nosso pensamento. Sabe como cada um de nós é. E é como se Ele dissesse para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Então vamos nos reconciliar. Se estivermos brigados, vamos nos reconciliar. Porque Jesus ama a todos nós, sem se importar aquilo que fomos, mas se importa com aquilo que somos agora e naquilo que podemos e que iremos ser amanhã. Então, eu desejo a todos vocês que estão aqui nesta casa, desses meus amigos maravilhosos, que vocês possam encontrar aqui aquilo que vocês vieram buscar. Que Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso mentor, esteja sempre em nossos corações. E que Deus, nosso Pai, continue sempre iluminando os nossos caminhos. Muita paz, muito amor a todos vocês. Que assim seja. Eu ia pular ali, mas eu fiquei com vergonha que o Flavinho deu volta. Eu ia pular aqui, ó. Mas vai que eu não aguento, né? Tropeça aí, fica na internet, aí é difícil, né? Obrigado, Paulinho, pelas suas palavras. Eu acho que encheu os nossos corações de alegria. Foi um alerta para todo mundo, essas palavras que você falou sobre o Cristo Consolador. E Ele é mesmo, né? Ele consola. Se você for atrás, se você estiver precisando, faz assim, ó. Você consegue conversar com Ele na maior e Ele está sempre para nos atender, né? Com certeza. Pessoal da internet, obrigado por vocês estarem aí. Nós vamos fechar, porque aqui nós vamos dar ao passe agora. Eu vou pedir para minha assistente desligar ali, fazendo um favor. Concluir. Olha lá.